Olá, bom dia! Vou começar aqui esse vídeo me apresentando. Meu nome é Camila, eu tenho 38 anos, sou arte educadora e psicanalista. Mas nesse momento eu vou falar um pouco do meu trabalho como psicanalista. Ele surge em 2013, quando eu tive meu primeiro contato com Jung, num processo teatral falando sobre a jornada de Orfeu, né, um mito grego. E lá eu fazia o personagem do destino das moiras. Eu era uma das moiras, eu era a Cloto, aquela que inicia, que dá a vida. E esse foi um processo muito importante na constituição do meu ser pessoa, do meu ser mulher, mas principalmente do meu ser profissional. Por conta desse processo de teatro, eu conheci uma pessoa que me apresentou para outra pessoa, que me apresentou para esse curso que eu faço hoje de psicologia analítica. Estou nesse processo, né, de estudo, no processo também de individuação pessoal, porque eu não posso convidar pessoas para esse processo se eu mesma não me disponho aí. Essa trajetória, ela não inicia exclusivamente nesse lugar de eu ter conhecido Jung em 2013. Na verdade, ele começa quando eu tenho por volta de 30 anos e eu arrumo minhas malas e vou embora para Bahia. E depois para Pernambuco. Porque foi um momento de não gosto dessa pessoa que está aqui. Acho que tem outra pessoa aqui dentro que quer sair, que quer viver, que quer se expressar e não, aqui não é o lugar. Então eu saio, rompo com as fronteiras familiares, geográficas, afetivas e vou em busca de mim mesma, que é um pouco um poema, eu não lembro o nome dele agora, é Constantin, que é Rumo a Ítaca, chama Ítaca, né? É um poema que ele faz relacionado à viagem de Ulisses, né? A Odisseia. O primeiro grande encontro foi o encontro com Jung mesmo, assim, com as suas teorias. Cada vez que eu vou na aula, cada vez que eu leio um livro, cada vez que eu leio um texto, eu fico emocionada, é uma emoção que me toca num lugar de eu me encontrei. Literalmente, assim. Essa é uma sensação que eu desejo que todas as pessoas sintam um dia, pelo menos na vida. Eu me encontrei, sabe? Eu encontrei meu caminho, eu encontrei a razão da vida, o sentido da existência e todas essas questões existencialistas que a gente tem, né? De onde vim, para onde vou, quem sou e tudo mais. Tem 7 anos que eu voltei. E nesses 7 anos, essa viagem, essa experiência, ela ainda reverbera dentro de mim. E um dos princípios para essa viagem, né, de ida e de retorno, uma coisa que ficou muito forte em mim, foi que eu percebi-me muito masculinizada. Uma mulher muito intolerante, muito incompreensiva, uma mulher dura, rígida, sem paciência e essa rigidez começou a me machucar. Na verdade, ela machucou as pessoas que estavam ao meu entorno, refletindo, na verdade, uma Camila que morava dentro de mim que não aguentava mais ser ferida, ser machucada, ser reprimida. Ela realmente estava chorando dentro, assim. Ela estava machucada, ferida. E era nada mais quem do que o meu feminino. Eu não sabia muito bem como ia ser essa jornada, eu não sabia muito bem como essa mulher ia sair, eu não sabia muito bem que feminino era esse, eu não sabia absolutamente nada, essa era a verdade. Como as coisas poderiam se dar. E ainda assim eu fui. E descobri um mundo dentro de mim, assim. Foi lá que eu me relacionei finalmente com o meu corpo.
que corpo é esse, né? Eu descobri que era um corpo que tinha uma história. Então, simbolicamente, como isso se dava? Eu fui morar na Bahia, e a Bahia é uma terra quente, mais de 30 graus, afora no inverno, que também nem é muito inverno, que gira em torno de 24 a 26 graus, ainda assim é quente. Então você não vai pegar uma Bahia com 10 graus, assim, não. Se isso aconteceu, não aconteceu quando eu estava lá. E eu venho de São Paulo, que é uma terra que faz 4 estações no mesmo dia, mas prioritariamente as minhas roupas, elas eram calças. Tinha um outro vestido, acho que não tinha nenhum shorts, a não ser aqueles de ficar em casa, e saias longas, assim, poucas. E eu me vi num lugar onde eu tinha que andar literalmente seminua, praticamente biquíni pelas ruas, porque era um calor insuportável, né? E eu me lembro que eu resistia muito. Mas como eu vou pôr esses shorts, micro shorts? Praticamente tá parecendo a polpa da minha bunda. Como eu vou pôr um top? Ficar mostrando 1/3 da minha barriga? Como eu vou andar pelas ruas desse jeito? Não cabia dentro de mim a existência dessa possibilidade de ter um corpo exposto. Mas eu fui vencida pelo tempo, pelo clima, assim. Eu ia morrer frita, assada, sempre de calça. Eu pensava, meu Deus, é agora. Enfim, eu comprei outras roupas para poder viver naquela cidade. E eu fui observar que ali naquele lugar eram corpos. Eram só corpos. E entenda que quando eu falo só corpos, não é um lugar de desvalorização, esse corpo não é nada. Não, mas são corpos que andam na rua. E foi naquele momento que eu falei, que olhar é esse que a gente tem, eu tenho e que a sociedade tem, e que lança sobre os corpos, né? E no caso, nesses corpos femininos, né? Aonde você não consegue tirar uma calça jeans e pôr um shorts, porque você não vê a possibilidade disso acontecer, né? Por que isso? De onde vem isso? Né? De uma sociedade, de uma educação e de uma família que recrimina esse corpo, porque esse corpo pode atrair olhares, que pode algo acontecer com você. Então esconda esse corpo para você se proteger de uma sociedade violenta, de uma sociedade agressiva, né? E eu comprei esse discurso, assim. Enfim, eu mudei completamente o meu jeito de ser e de estar, mas o que tem no meu guarda-roupa são muitos vestidos, saias, blusas, aonde eu mostro o meu colo, os meus ombros, né? Onde mostra aquelas montanhas, né, que se fazem dos seios, né? E as pernas de fora, os pés, enfim, a beleza que habita meu corpo. Com muita tranquilidade. Ando nas ruas, ando nos metrôs, porque o olhar que eu tenho para com o meu corpo mudou. E eu acredito que quando o meu olhar sobre mim muda, todo o entorno também muda. Não são as pessoas que mudam, sou eu. É a maneira de ser e estar no mundo. E a maneira que eu olho para mim, que eu me entendo, que eu me encaro e que eu me coloco no mundo. Há uns 4 anos atrás, me veio esse insight e esse lugar, né? Esse corpo, né? Me veio de novo. E eu passei por uma situação de tomar a pílula do dia seguinte e eu não parei mais de menstruar, assim. Ele reverberou no meu corpo de uma maneira muito brutal e violenta, porque eu nunca fui de tomar anticoncepcional. Acho que tomei anticoncepcional na minha vida uma vez, assim, na vida, e desisti porque eu nunca lembrava de tomava no dia errado, e não via sentido daquele remédio, daquela química no meu corpo. Porque embora eu tivesse essa desconexão entre cabeça e corpo,
Eu sempre entendi meu ciclo menstrual, assim. Eu sempre sabia quando eu ia ficar menstruada, eu sempre observei esse processo do antes e do depois. Então, quando eu olhei e vi que eu estava passando de um quadro de normalidade, num geral, das mulheres que tomam a pílula e que tem esse tipo de efeito, eu passei a me preocupar. Mas eu não queria procurar um médico, porque eu acreditava muito que era uma questão emocional. Mas eu não conseguia identificar o que estava acontecendo na minha vida, o que estava morrendo e que estava sangrando daquela maneira. E eu fui apresentada a Morena Cardoso, que tem um projeto que é a Dança Medicina, e eu a procurei. Na época ela morava na Romênia, eu mandei uma mensagem para ela pelo Facebook, falando desse drama, desse momento, e que eu não sabia o que fazer. E ela prontamente me respondeu. Com um acolhimento fraterno, materno e como uma irmã, saca? E disse receitas naturais mesmo para esse lugar. E disse, irmã, faça os seus próprios rezos. Ouça a sua intuição. Crie os seus próprios rituais internos para tentar ouvir o que o seu corpo está gritando. Mas aconselho também, não vamos ignorar completamente a medicina, né? Uma vez que de repente isso não cessa. Porque as questões emocionais, elas não são resolvidas assim, né? E quando eu ia completar 2 meses nesse processo, eu achei melhor procurar um médico e disse que eu não queria tomar um anticoncepcional, que ele me desse um outro remédio. Nessa mesma ida no médico, me veio um insight, uma intuição de que o que precisava acabar era a relação que eu estava tendo naquele momento, uma relação afetiva. E foi muito curioso, porque eu tomei um dia o remédio, eu tomei o segundo dia e ainda menstruando. Quando eu terminei a relação, naquele segundo dia de pílula, né, de remédio, a minha menstruação cessou. Mas de uma maneira tão automática que chegou a ser assustadora, assim, de você estar menstruando normal, assim, não num fluxo muito intenso, mas normal, e você chega à noite em casa, não tem, acabou, assim. No dia seguinte não tinha nada, no outro dia não tinha nada, e eu nem lembrei mais do remédio, assim. E eu me lembro que fiz os meus próprios rituais, aprendi a conversar com o meu corpo, e fui participar de um workshop com a Morena, e foi um divisor de águas na minha vida. Assim, ver aquela mulher, mais uma vez foi um encontro de mim para comigo, assim, uma mulher que tem as mesmas crenças que eu, e que pensa como eu, e que vive como eu gostaria de viver naquela época, representada na simbologia da existência dela, do trabalho dela, assim, porque, veja, todas as pessoas que estão ao nosso redor, de alguma maneira, somos nós. De toda maneira, ela, naquele workshop, falou de dança, falou das deusas, falou da mandala da lua, do ciclo lunar, e de quanto isso tem uma relação com as estações do ano, e a relação com que deusa representa cada ciclo lunar, que animal representa cada ciclo. Falou dos arquétipos e falou das deusas e as danças e os elementos da natureza, e aquilo foi uma reconexão real, assim, com a mulher que eu desejava ser naquela época e eu ainda não estava conseguindo ser. Então, quando eu vejo toda aquela simbologia ali naquele encontro de 2 dias intensos e bem profundos, uma imersão mesmo, quando eu subo, né, para a superfície, eu subo agradecida
ao universo por ter me proporcionado, feito com que a sincronicidade da vida me desse esse encontro, ao universo por ter me proporcionado, feito com que a sincronicidade da vida me desse esse encontro para falar, é possível. E outra ferramenta que me vem, né? Então eu tenho uma viagem à Bahia, a Pernambuco, um retorno a São Paulo, com esses saberes que essa viagem me deu. Eu tenho esse encontro com a Morena Cardoso a partir de uma experiência do corpo. E no ano seguinte eu conheço esse curso que eu faço, né, de Psicologia Analítica no Instituto Humanai de Psicologia e Cultura. E tudo vai se fechando como um ciclo. O quanto esse feminino e o quanto esse corpo ele é enrijecido, o quanto esse corpo é masculinizado, é duro, é bruto, e o quanto o sistema é capaz de fazer com as pessoas, assim, elas não percebem. E começa na tenridade, porque eu já cheguei a dar aula para educação infantil, ou seja, crianças de 4 anos, e Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e perceber de onde vem toda essa trajetória para esse corpo adulto que chega na sociedade, né? Como eu cheguei há uns anos atrás. E aí eu tomo a decisão de retomar um projeto que fiz depois dessa experiência com Morena Cardoso. Eu fiz essa experiência em 2 espaços e depois eu guardei por acreditar que ainda me faltavam ferramentas e que eu ainda não estava preparada para a pretensão daquilo que eu desejava. E os anos se passaram e hoje me veio mais uma vez essa vontade e esse desejo. Com as experiências pessoais, com os workshops que participei, teóricos e de vivências, a filosofia do yoga, da qual eu também já fiz, curso de meditação, que também faço essas práticas, enfim, a própria psicologia analítica, tanto como a analista que atendo, como ainda estudante. Então, reunir esse conjunto de saberes e de vivências me fez querer colocar para o mundo e mostrar para homens e mulheres que corpo é esse e que feminino é esse, que precisa emergir para a superfície, que precisa encarnar e que precisa viver. Esse corpo flexível, esse corpo maleável, esse corpo protetor, esse corpo que acolhe, esse corpo que tem uma intuição, que é a voz interior, que diz quais são os caminhos, que diz para onde devemos ir, de onde viemos e para onde vamos. Mas o curioso é que esse para onde vamos não é dito só vá. Então eu crio essa oficina a partir de tudo isso, com propostas meditativas, com propostas de movimento expressivo, que seria a dança livre, e com estímulos, né, e tudo mais, e a roda de conversa, né, e a fala. Então eu convido vocês a participar desse encontro, a participar dessa vivência. Eu tive uma vivência agora no domingo de junho, dia 2, e agora nós temos dia 9, dia 16 e dia 23. São mais 3 domingos, que começa às 15 e termina às 17. É no Espaço Tempo, que também é um espaço de terapias holísticas, onde você tem reiki, você tem yoga para gestante também, você tem constelação familiar. E agora esse espaço acolheu essa minha oficina, né, essa vivência, esses encontros. Fica na rua Martim Francisco, número 108, sala 11. Mas para isso, vocês precisam fazer a inscrição. Eu não tenho de cor aqui o telefone. Vocês ligam para o 11, que é São Paulo, 99754 0271. Repetindo, 99754 0271. É um encontro, como eu tenho postado nas redes sociais para fazer esse convite, é um encontro de beleza, né? A beleza que habita em mim saúda a beleza que habita em você. É o compartilhar das nossas histórias, é o compartilhar as nossas vivências, partindo do princípio da frase que ninguém solta a mão de ninguém, que ninguém está sozinho, não precisa estar sozinho, embora a nossa trajetória para ser aquilo que a gente deseja ser, ela é solitária, ela é individual.
Mas nós sempre vamos ter ao nosso entorno, ao nosso redor, pessoas e lugares que vão nos apoiar nessa trajetória. Então eu faço esse convite para vocês e espero que vocês venham viver junto com a gente. Um beijo.